Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Os nossos irmãos aqui também na gravação ao vivo, sejam muito bem-vindos. Vocês que ainda não se inscreveram, aproveitam aí, tá bom? Se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. Ajuda aí compartilhando também, deixando o seu like. Coisa maravilhosa, nossa primeira reunião, fisicamente falando, em 2021. Desejo a todos vocês um ano maravilhoso, cheio da graça e do amor de Deus. Sabemos que as lutas vêm, os problemas, eles existem, mas o Pai já nos tornou capazes de vencer todas as coisas. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento. E esse é o tema. Destituídos da glória de Deus pela religião. Destituídos da glória de Deus por causa da religião. Amados, eu quero falar sobre esse assunto. Destituídos, o adjetivo de quem foi retirado, afastado de alguma operação, de alguma função, ou demitido, esse é o sentido. Alguém que foi destituído de um cargo, por exemplo, alguém que perdeu o emprego, Isso quer dizer uma destituição. O problema é que a religião, de um modo geral, eles se atribuem, se apegam a alguns versículos soltos para dizer que, por exemplo, se você não fizer uma aliança com Deus, se você não chegar em um ambiente como esse, que eles chamam de casa de Deus, se você não for na igreja, se você não fizer aquela liturgia religiosa, aqueles passos que a religião impõe, você chega, você levanta a mão, você aceita Jesus, E aí o líder religioso, dependendo aí do tipo de segmento religioso, mas os mais tradicionais, como exemplo, os evangélicos, faz com que você confesse Jesus, mais uma vez, usando um texto fora do contexto. Por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9, que quando você confessa com a boca, você crê com o teu coração, e aí você é salvo. Mas ali está dentro de outro texto, está falando de sair da lei e receber a graça de Cristo. Os judeus estavam se justificando, pelas obras da lei, e Paulo estava ali ensinando e pedindo a Deus que salvasse a mente daquele povo, porque Cristo era o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele cresce. E os judeus insistiam, e Paulo diz, eles têm zelo de Deus, mas é um zelo sem entendimento, sem revelação. Eles são zelosos, mas não têm entendimento. E Paulo queria que Israel recebesse essa salvação na mente, na alma, no intelecto. Mas a igreja tradicional, a religião, elas se apropriam ali dos versículos soltos para dizer que você tem que aceitar Jesus, enfim, participar de toda a liturgia religiosa, para aí sim você ser restituído, que é o contrário de destituído. E restituído é restaurado, voltar a assumir aquilo que perdeu, voltar à posição original, recuperar aquilo que foi perdido. Mas é isso que o Evangelho nos apresenta? Que uma vez que eu não estou fazendo parte de uma religião, eu estou destituído, separado de Deus, afastado, porque eu perdi o vínculo, eu fui demitido. E aí, uma vez que eu aceito Jesus, eu venho fazer parte de um grupo seleto de pessoas, então, a partir de então, desculpa a redundância, aí agora eu fui restituído, eu fui restaurado, aí eu fui religado, aí eu fui reconciliado, porque antes eu estava afastado.
Então não é Jesus que fez, não foi ele que disse, está consumado. Não dependeu dele, dependeu do que eu fiz por meio da religião para ser restaurado ou restituído. Então vamos lá. Olha lá, olha um texto isolado aí, bem usado, bem utilizado. Por causa de quê? Do emprego do verbo sem o contexto. Olha lá, Romanos 3:23. Porque todos pecaram. E o quê? E destituídos estiveram ou vão estar? Estão. Então, o que Paulo está falando estão, olha lá, destituídos, estão da glória de Deus. Ponto e vírgula. Então, se eu pego esse versículo isolado, como muitos fazem, como a religião faz, o que eu poderia pregar um sermão só com esse versículo e enganar todo mundo, como eles fazem. Está todo mundo aqui em pecado. Não é isso que o texto está dizendo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês não têm acesso à glória de Deus. Vocês estão separados de Deus. Vocês precisam aceitar Jesus. Vocês precisam ser fiéis nos dízimos. Vocês precisam sacrificar no altar. Vocês precisam guardar a coroa de vocês, porque senão Jesus vem e vocês ficam. Tudo mentira. Texto fora do contexto. E o interessante é que não importa se as pessoas são intelectuais, têm formação acadêmica, é simplesmente uma lavagem cerebral com um véu que impede de as pessoas verem o que está no texto. O que Paulo, ou quem pregou, quem estava anunciando, estava falando. Por quê? Porque o texto é lido seco. Porque todos pecaram. E ainda vem usando mais um texto fora do contexto. Quem não tem pecado aqui quer tirar a primeira pedra. Todo mundo, estou em pecado. Ninguém vai se exaltar e sair atirando pedra porque sabe que não estão debaixo de pecado. Então nós não usamos a liberdade que nós temos em Cristo para nos justificar nas nossas paixões carnais. Um abençoado comentou aí numa mensagem que eu gravei sobre que Jesus não continua mais sendo o caminho porque nós já estamos nele. E ele comentou assim: então vocês podem matar, roubar, adulterar, se prostituir. Olha a desculpa de quem está com a religião na mente. Em momento algum, se você assistir a mensagem, você vai ver o pregador dando ênfase ou legalidade para você roubar, destruir, matar, porque não tem nada não. Não existe isso, amado. Isso são desculpas farrapadas de quem quer andar nas obras da carne e se esconde atrás da religião. A graça desmascara. Porque todos pecaram e destituídos, olha a palavra, estão. Mas estão, o que Paulo está falando? Em que momento dessa conversa Paulo falou isso? Quem eram os ouvintes de Paulo? Qual o período que a igreja primitiva estava passando? E o que era que Paulo estava querendo trazer de revelação para a igreja? Porque isso aqui tem uma revelação. E o interessante é que quando nós pregamos a graça, que nós ensinamos os conceitos das oblações, das obras mortas, porque nós não batizamos nas águas, porque nós não damos pão para comer, porque aquilo era um conceito, era uma mensagem, porque quando Jesus dizia, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, aquilo não era no sentido literal, comer um pão da padaria, era uma mensagem, algo espiritual, estava jorrando de Jesus. Quando nós falamos disso, sabe o que eles dizem? A letra mata, estão todos mortos aí, cheio de letra. Eles dizem que a letra está nos matando. Pelo contrário, porque a letra que mata é a lei. E são eles que estão mortos, porque estão ainda vivendo lei, quando nós estamos na graça de Cristo. Então vamos lá, vamos entender
Porque todos pecaram e destituídos estão. Aí eu poderia frisar isso aqui. Você está vendo? Você que está dizendo que já está com o Espírito Santo, você que está aí dizendo que o Espírito habita em você, a Bíblia está dizendo que todos estão. Olha a palavra estão, está, é agora, é hoje. Não. Vamos trazer uma contradição para eles, não para nós. Na própria palavra. Paulo está à frente de Jesus de Nazaré. Paulo está depois da morte e ressurreição de Jesus. Paulo está no ministério já do Espírito. Mas vamos lá, vamos ver o que Jesus falou. Jesus de Nazaré está cumprindo a lei. Jesus de Nazaré está com seus discípulos. João, capítulo 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, se Jesus já estava dizendo que ele deu ao seu povo, aos seus primeiros discípulos, aos judeus aqui, porque ele está falando para os judeus. Se Jesus está dizendo que ele deu, ele restituiu, ele deu a glória que ele tinha, que Deus havia dado, ele deu para os seus discípulos, para que os seus discípulos fossem um com ele, assim como ele era um com o Pai. Paulo diz que aquele que se uniu ao Senhor se tornou o quê? Um só espírito com o Senhor. Olha a glória aí. Para que todos nós sejamos um. Paulo disse na carta aos Efésios que há quantos Deus? Um só Deus. Quantas fé? Uma só fé. Quantos Senhor? Um só Senhor. Um só batismo e uma só esperança. Paulo diz em Efésios também que todas as coisas convergiram, congregaram, retornaram, foram restituídas para Cristo. Tudo está unido, está de volta em Cristo. Então, ele está dizendo que ele deu, E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então Jesus veio justamente restituir, e não o contrário, destituir. Mas e por que Paulo falou que estavam todos destituídos? Existe um contexto. Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante, que o pecado entrou no mundo por um, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Destituição da glória de Deus. Morte espiritual. A raça humana, os filhos de Deus, ficaram impossibilitados de se relacionarem com Deus. Eles foram destituídos da glória de Deus. Aí Deus pega uma lei e dá a Moisés para aplicar ao seu povo. Aquela lei não justificava, aquela lei não restaurava, aquela lei não restituía a glória de Deus. Aquela lei dava força ao pecado, mostrava o erro dos filhos de Deus. Por isso que Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra, porque todos estavam destituídos da glória de Deus, por causa do pecado adâmico. O pecado entrou no mundo por um homem. Paulo disse: por isso que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos foram afastados de Deus. Mas a semelhança do segundo Adão se manifesta, Jesus, e aqueles que haviam sido destituídos, eles são agora restituídos. É por isso que Jesus disse: eu vou dar minha glória para eles, para que eles sejam um como nós somos um. Eu vou reconciliar novamente, eu vou unir novamente, eu vou juntar novamente. Jesus disse: eu não vim para condenar, eu não vim para acusar, eu não vim para separar, eu vim para salvar, justamente trazer essa glória de volta que o meu povo perdeu.
Mas a religião não, até hoje está separando os filhos de Deus. Porque tem que fazer isso e fazer assim, talvez. E aí os filhos de Deus ficam tudo perdidos, salvos perdidos. São salvos, mas estão perdidos. Aqui, ó. Não conhece a glória de Deus. Desconhece a glória de Deus porque eles foram o quê? Roubados. A religião roubou o conhecimento da glória de Deus na vida do seu povo. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele revelou que nós já recebemos e nós estamos totalmente glorificados e restituídos em Cristo Jesus. Amém? Aquilo que o primeiro homem causou não nos afeta. Aquilo que separava o povo de Deus do antigo pacto, a lei que foi dada, que dava força ao pecado, que mostrava que de fato que eles estavam totalmente destituídos, hoje não vigora mais. Jesus cumpriu a lei e glorificou o seu povo. Em espírito, todos já estão novamente glorificados em Cristo. Mas aí nós vamos aprendendo dentro dos contextos, porque as pessoas pensam, amados, que a Bíblia, ela está seguindo uma regra na risca aqui, que a ordem é essa aqui mesmo. Não, Gênesis é porque é a origem, e o Apocalipse aqui é porque é o último livro, e os livros dos profetas, as cartas, estão tudo certinho. Para com isso, amado, vamos crescer. Isso aqui quem montou foi o homem. Os escritos, pergaminhos, eram tudo inscritos ou escritos em tempos diferentes, alguns contemporâneos, mas os escritores não tinham acesso, não tinham contato com o outro. Era a palavra inspirada, mas não era organizada pelo homem. A igreja romana que veio, e é por isso que eles dizem que a igreja deles estão acima da palavra. E eles dizem, o líder deles diz assim, os líderes deles diz assim: se você quiser aprender Bíblia, você tem que ser evangélico. Eles dizem isso, porque um católico raiz, ele não pode aprender Bíblia. Eles dizem isso, porque a igreja católica romana nasceu primeiro, a palavra nasceu depois, porque fomos nós que compilamos a Bíblia. Aí fica fácil, né, irmão? Então quem descobre a verdade tem que cair fora, porque lá a palavra não prevalece. Quem prevalece é a igreja. É complicado, né? Mas vamos lá, deixa lá. Olha aí, João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus já fazia aquela oração ali, né, cobrindo, né, os seus discípulos, e ele diz, não apenas esses, mas aqueles também que ouvirão a minha palavra e crerão em mim. É uma oração profética. Tem gente que pensa que a oração de Jesus era o Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Não, ali era um modelo, como era feito no antigo pacto, a forma de se achegar em oração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui era uma oração intercessória que Jesus estava fazendo e dizendo que queria que os seus discípulos fossem participantes, ou os seus filhos, fossem participantes da sua glória. Então Jesus veio justamente para isso, para que todos os seus filhos sejam participantes da sua glória. Então nós não estamos destituídos da glória de Deus. Quem estava destituído foi restituído. E nós nem restituídos fomos, porque nós já nascemos em um pacto perfeito. Amém? Quem entendeu? Você não foi restituído, nós gentios, porque nós não recebemos lei. É claro que nós fomos restituídos no sentido de que antes da cruz todos estavam separados de Deus, mesmo aqueles que não tinham a lei, né? Por exemplo, os gentios que não tinham lei, mas eles estavam separados sim da glória de Deus. Mas quando Jesus naquela cruz, ele
librada, está consumado, a graça é estabelecida, nós, modo de falar, tem gente que é chato, né? Você está falando nós, mas nós não estávamos naquele contexto. Tá bom, amado. É isso que nós estamos falando, nós não estávamos naquele contexto. Mas os gentios que estavam separados foram reconciliados. Nós já nascemos dentro deste pacto totalmente aperfeiçoado. Então observe que é uma contradição. Paulo disse que destituídos estão da glória. Mas Jesus ele veio justamente para restituir. Mas e aí, como é que fica o texto? Vamos lá. 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos a sabedoria de quem? De Deus. Era a mensagem de Paulo. Nós falamos a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria do homem. Não é a sabedoria da religião. Não é a sabedoria daquilo que você aprendeu em um curso de teologia. Não, irmão. É a sabedoria de Deus. Mas nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Para quê? Para a nossa glória. Então havia uma sabedoria que estava oculta, que Deus havia ordenado antes dos séculos, para se manifestar. Para quê? Para a nossa glória. Então nós não estamos destituídos. A palavra gloriosa, a palavra revelada, a palavra de sabedoria, a qual esteve oculta, escondida, ela se manifestou para a nossa glória. Para a glória dos filhos de Deus. Segunda Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em quê? Em glória. Então, olha, o ministério da lei, que era o ministério da morte, gravado com letras em pedra, ele veio também glorioso. É o que Paulo está falando. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, desvanecente, passageira. Então, a glória que havia na lei era uma glória transitória, desvanecente. Porque se aquele primeiro pacto fosse perfeito, não se teria buscado lugar para o segundo. Por isso que o escritor de Hebreus, ele diz, tira o primeiro, que foi inútil, para estabelecer o segundo. E o escritor, nós acreditamos que foi Paulo, ele diz, no capítulo 8, versículo 6, que nós temos recebido um ministério que é de superior e de melhores promessas. Então, a lei de Moisés, ela veio em glória para os filhos de Israel. Parem de querer viver lei. Porque eu tenho que guardar o sábado. Você não é um judeu. Talvez você que está aqui acompanhando pela gravação, você tem a sua religião que guarda o sábado. Não, mas isso não vai influenciar nada na tua vida. Pelo contrário, isso te traz um jugo de escravidão, um peso. No dia que tu quebrar, que não tem como, no dia que tu quebrar a prática do sábado, a guarda do sábado, a tua consciência vai no inferno e volta. Pare de achar que se você tirar 10 centavos do dízimo, Deus vai mandar um capeta destruir tuas finanças. Você não é judeu. Para de querer se santificar por meio de jejum, que aí aquilo era práticas do judaísmo. Para de querer buscar Deus no monte. Jesus falou para a samaritana, nem no monte, nem em Jerusalém, agora em espírito e em verdade, amados. Era de Moisés para Israel. E a glória do seu rosto, era transitória, desvanecia, passava. 9. Porque
se o ministério da condenação, ministério de quê? Ministério da morte e ministério da condenação. Então esse era o ministério da destituição. Eles estavam destituídos, todos pecaram, porque eles estavam vivendo em um ministério de morte e um ministério de condenação. É por isso que eles estavam destituídos da glória de Deus, porque a lei, ela não justificava o pecador, ela dava força ao pecado, ela condenava, ela punia. Então eles estavam destituídos, mas Jesus veio para cumprir a lei e restituir para o seu povo a glória que eles haviam perdido. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, não é mais, não vigora mais. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça, o ministério do Espírito, o ministério do Cristo ressuscitado, ele excede em glória. Não há destituição, pelo contrário, houve uma restauração, uma restituição, uma devolução daquilo que havia se perdido. É como aquela parábola do filho pródigo, que saiu de casa e gastou tudo que ele tinha. Ele gastou todos os seus bens, ele foi destituído, mas depois ele retorna, ele foi restaurado, restituído novamente. Tem um cantor famoso que tem uma música aí: restitui, eu quero de volta o que é meu. E de volta quer ser o quê? Está falando de quê? Está falando da palavra? Está falando da glória de Deus? Está falando de coisas espirituais? Não, são carnais. Está falando do carro que perdeu, da casa que perdeu, da mulher que foi embora, do marido que deixou. Eu restituo, eu quero de volta o que é meu. Aí eles não gostam. Receba de volta a chave da empresa. É disso que a religião gosta. Receba de volta aquele emprego, receba de volta a promoção no trabalho. Que promoção, irmão? Olha lá, Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Agora vamos pegar um pouquinho do contexto para entender o que foi que Paulo falou quando ele disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Haja visto, vocês já entenderam, porque tem a mente de Cristo. Olha lá, como está escrito. Para tudo. Como está? Então, aquele versículo que nós lemos, que é o versículo 23, de abertura da mensagem: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está dentro de um contexto das Escrituras, e não da fala presente de Paulo. Perceberam? Não é Paulo que está afirmando aquilo. Paulo está dizendo aquilo que estava escrito. Porque Paulo não inventava, Paulo interpretava. Paulo recebeu a revelação, sabedoria de Deus dos mistérios que estava escondido, que foi revelado para a nossa glória. Então, quando Paulo disse todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele está falando de algo do passado e não do seu presente. É como ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24, que o sistema religioso usa de uma forma isolada para dizer que você tem que comer o pão da ceia, porque Paulo também disse que era para comer. Paulo está dentro de um contexto, ele diz: porque eu recebi do Senhor revelação. Porque Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo andou com Jesus de Nazaré? Não. Então como foi que Paulo recebeu do Senhor? Se Paulo não sentou para comer o pão, então Paulo é mentiroso? Paulo não comeu Páscoa com Jesus. E como é que Paulo vem dizer que recebeu do Senhor? Viu aí? Paulo recebeu revelação. Paulo foi no terceiro céu, 2 Coríntios 12.
E lá ele recebeu palavras inefáveis que aos homens era ilícito falar, mas Deus quer que falemos. Deus quis que Paulo falasse, que os homens natural não compreendem, mas os espirituais discernem tudo muito bem, e de ninguém eles são discernidos. Então Paulo diz lá naquele contexto: eu recebi do Senhor que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Então Paulo está apontando para o passado, que está escrito. Na noite que Jesus foi traído, lá naquela noite, que estavam os 12 com ele, Jesus pegou o pão, partiu, deu graça, toma, come aqui, é meu corpo, toma aqui o vinho, esse é o meu sangue que é derramado. Não vai. Então Paulo estava mencionando o passado, não estava mandando ninguém comer, dando exemplo como foi lá. E os coríntios estavam participando de uma festa tradicional judaica, talvez festa ágape, onde todos confraternizavam e compartilhavam pão. Eles estavam enchendo a cara, todos bêbados, a maioria bêbado, e deixando quem não tinha nada para comer com fome. Que comunhão é essa? Que cristianismo é esse? Onde não se compartilha. Então vamos compartilhar pão da vida. Então Paulo diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ponto. Tá vendo, irmão? Aí eu uso o texto de novo, isolado. Imagina que você entrou aqui nessa manhã, você que está aqui ao vivo. Você chegou aqui e viu o irmão Elcio só lendo esse versículo, ou aquele primeiro versículo. Tá todo mundo miserável, todo mundo desgraçado, todo mundo perdido. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não é que vamos estar ou que estiveram, estão. Todo mundo em pecado. Por quê, irmão Elcio? Porque está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Mas e aí? O que foi que Jesus veio fazer na terra? O que foi que Jesus fez? Meu Pai, o que foi que Jesus fez, se despindo da sua glória, tomando a forma humana, se tornando servo, foi para a morte de cruz, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse. Para que Jesus fez isso? Para nada, porque todo mundo está em pecado e todo mundo ainda está destituído da glória de Deus, por causa dos textos isolados. E eles usam até contra nós mesmos. Aí, ó, vocês não pregam Paulo? Foi Paulo que falou, é graça. Nem tudo que Paulo falou se aplica a nós. Paulo mandou as mulheres de Corinto usar véu para você usar? Não. Então nem tudo que Paulo falou se aplica a nós. Nem tudo que Paulo falou era sã doutrina. Paulo dizia certas coisas e ele dizia assim: falo eu e não o Senhor. Eu queria que todos os homens ficassem solteiros. E aí, é doutrina? Não. Paulo não falou? Falou. Eu queria que todos fossem como eu. Paulo falou: e aí, todos são como Paulo? Não. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar em quê? Na vida de Paulo? Não. A fé. A linha de raciocínio que Paulo tinha, a revelação, o conceito do Cristo ressurreto que Paulo recebeu. Como está escrito, então estava escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Como assim? Eu entendo. Quem entende aqui? Você entende? Você entende? Você recebe? Então você entende. Então Paulo mentiu? Não há ninguém que entenda? Não, Paulo não mentiu. O problema é que, como eu falei, Jesus restituiu, mas a religião está destituindo, tirando, arrancando a glória dos filhos de Deus. Arrancando aonde? Aqui, ó. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Como assim, Paulo? E como é que fica esse negócio agora? Como diz o sistema. E agora como é que desenrola esse manto? Se Paulo diz que houve uma reconciliação, mas o mesmo Paulo está dizendo: ninguém entende, ninguém busca a Deus. É claro que Paulo está falando de algo que era anterior a ele, ou anterior a Cristo, aquilo que estava escrito.
aquilo que era um ministério de condenação e morte. E aí nós vamos entendendo por quê. Olha lá. Está escrito aonde, Paulo? Olha o que Paulo disse. Como está? Escrito. Escrito aonde, Paulo? Na Bíblia. Salmos 14, 2 e 3. Então Paulo está repetindo as Escrituras. Por que Paulo está dizendo que todos estavam destituídos, todos estavam em pecado, que ninguém entendia Deus, que ninguém buscava Deus? Por que é que Paulo está falando aquilo? Por causa do ministério de condenação e morte. Salmos 14, 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. Ninguém tinha entendimento, ninguém buscava a Deus. Todos estavam destituídos, todos estavam em pecado. É isso que Paulo está falando lá na carta aos Romanos. Perceberam? Que eu não posso aplicar aquele texto, eu não posso atualizar ele, pregar ele agora. Tem um entendimento nisso? Então Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia um ou alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Por isso que existe a profecia lá de Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí o profeta declara: eis-me aqui, Senhor. Lembre-se, Isaías é um profeta, ele não está falando do ministério dele, ele está profetizando. Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Isaías tem o ministério profético, mas aquela profecia já se tratava de Cristo. Cristo que veio. Foi Cristo que disse: eis-me aqui. Tira o primeiro para estabelecer o novo. Está lá na carta aos Hebreus. Foi ele que disse: aqui estou, e não me envergonho de chamar de meus irmãos. Foi Cristo que disse. Então era a profecia de Cristo. E o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não tinha ninguém. Mas Deus, e Daniel? Daniel revelava os sonhos. Eu fui de um lugar que as pessoas perguntavam se eu interpretava sonhos. Eu falei: eu chuto, às vezes dá certo. É claro que a gente sonha, às vezes e bate. Porque Daniel, ele interpretava sonho. Jó era o homem mais sábio. O próprio Deus disse isso deles, testemunhou isso dele. Mas ninguém entendia, ninguém buscava Deus. O próprio Jó, que era um homem sábio, tão conhecedor, o próprio Jó disse assim: eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Nem ele tinha entendimento. Deus disse: onde foi que tu estava, Jó, quando eu fiz isso aqui, quando eu lancei os alicerces da terra, quando eu fundei isso, quando eu fiz aquilo, quando eu criei o Leviatã, E Jó ficou perdidinho, sem saber de nada. Por quê? Estava destituído da glória de Deus, em um ministério de pecado. Então o Senhor olhou e não viu ninguém que buscasse a Deus, não via ninguém que tinha entendimento. Olha lá: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, pecadores, imundos. Lembra quando Jesus dá uma visão para Pedro? Pedro já está caminhando, na restauração. Jesus ainda não tinha morrido, mas Jesus ali era o caminho. Pedro estava no caminho, que era Jesus. Jesus ainda não tinha derramado o sangue, mas Pedro já estava ali no caminho. Jesus morreu, ressuscitou, restaurou a glória do seu povo, e aí Jesus vai dar uma visão para Pedro, para ir pregar para Cornélio. Claro, Jesus já está ressuscitado, dá uma visão para Pedro ir pregar para Cornélio. E naquela visão descia ali animais, quadrúpedes e tal, atados em um lençol, e o Senhor diz: Pedro, mata e come. Pedro disse: não, de maneira nenhuma, eu não vou colocar nada imundo na minha boca. Aí Deus diz o quê? Não digas que é imundo aquilo que o Senhor purificou. E aí Pedro entende a visão e recebe ali
os servos de Cornélio, e ele vai dentro daquela visão entendendo que os gentios, os predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo, já não eram mais imundos, já não eram também pecadores, porque Deus havia restituídos a glória. Desviaram-se todos juntamente, se fizerem imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um justo. Então o que foi que Paulo estava falando? Paulo estava falando do que estava escrito. Paulo estava ensinando como estava escrito. E é isso que nós procuramos, dentro do possível, dentro daquilo que Deus libera no nosso espírito. A gente está ensinando passagens que as pessoas não compreendem. O irmão Geraldo ontem deu uma aula aí sobre a carta de Apocalipse, que as pessoas têm medo, porque tem medo do cavalo, tem medo da besta, a besta. Tem medo do chifre, tem medo disso, tem medo daquilo, porque não entendem. Pensa que é para ele, que se aplica a ele, que o apocalipse vai acontecer na vida dele, e e vivam tudo confusos. Ah, porque está escrito, mas não é para você. Está escrito, mas é um jornal velho, já aconteceu. Você lembra? Quem aqui já assistiu o filme? Essa semana eu assisti. Filmes que começa do final, né? Começa mostrando uma cena que é o final do filme, na verdade. É mais ou menos a Bíblia. Muitas passagens como essa que Paulo cita, Paulo está mostrando o início. Como foi. E aí você vai entendendo dentro do contexto, você, rapaz, então é isso aqui, né? Quer dizer que isso aqui que está aqui é isso aqui, né? Mas o povo não, ele vai pegando, o povo vai pegando e vai atualizando agora, porque eles dizem, não, irmão, aí a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus se renova todos os dias na tua vida. Então a palavra de Deus todo dia ela é atuante. Calma, irmão, não é assim não, irmão. Ela é atuante porque existe uma palavra de vida em nós, porque é o Espírito de Deus em nós, e a vida está em nós, é Cristo em nós, é Cristo em nós. Mas não é porque essa letra aqui, ela vai se manifestar, porque a letra disse isso, porque Gideão fez isso, e Gideão... Não é assim não, irmão. Ah, porque Davi... Calma, não é assim não, irmão. Se fosse assim, tinha que acontecer exatamente igual. Eu quero orar e fogo tem que cair do céu, porque Elias pediu e fogo caiu. E aí? Eu não quero nem saber, a Bíblia diz que quem tem fé transporta monte. Eu vou ficar louco para transportar um monte, porque eu vi escrito e... Entendeu, amado? Os heróis da fé morreram. Está lá, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Os heróis da fé. Olha lá se tem alguém que transportou um monte. Não. Agora sim, alguns apagaram a força do fogo, alguns receberam seus mortos, etc, etc. Sim, mas era para eles, não tem nada a ver com você. A fé que há em você hoje, que é o dom de Deus, é para você vencer nesse tempo, entender agora que Cristo está contigo, que Ele não te abandona. É o evangelho atual no espírito e não na letra velha, caduca. Aqui nós temos uma base, uma noção, um ponto de partida. Mas o evangelho, amado, não é isso aqui. O evangelho está no teu espírito, as leis do espírito de vida em Cristo Jesus. Amém? Então, o salmista já dizia que não havia um justo sequer. Então é disso que Paulo está falando. Olha lá, e ele vai continuar falando. É exatamente o contexto lá dos salmos e outras passagens. Todos se extraviaram. Olha lá. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, buscar saber, não tinha. Desviaram-se todos. Aí Paulo disse, todos se extraviaram, todos desviaram. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Mas Paulo não está falando isso para os romanos. Paulo não está falando isso
para a igreja do primeiro século. Paulo está falando como eram, como estavam. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. E agora, era aquilo que Paulo estava falando? Não. É por isso que você vai ler o capítulo 7 de Romanos, no versículo 15 em diante. Paulo vai dizer o quê? O bem que eu quero fazer, eu não. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Paulo andava fazendo o bem e o mal ali, quando ele estava falando? Não! Paulo estava dizendo que ele viveu no tempo da destituição. Mas ele foi restituído. E ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Quem era Paulo? Um perseguidor. Consentiu na morte de Estevão. Assolava a igreja, prendia os filhos de Deus. Ele disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que corpo de morte? A lei. O ministério da destituição, o ministério de condenação e morte. Aí ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Aí ele fecha o texto. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. Viu? A glória foi restituída, amado. (3, 15 a 17, Romanos). Os seus pés, ele está falando ainda das Escrituras. Ele não está escrevendo, ele está repetindo as Escrituras. Ou ele não está falando, confirmando, é afirmando, está confirmando. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus caminhos, nos seus caminhos, só há destruição e miséria. Olha lá, e ele era foi um miserável homem que sou. E não conheceram o caminho da paz. Não conheceram. Não conheceram o caminho da paz. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. O mundo não tinha conhecimento da paz de Cristo. Então estavam destituídos da glória de Deus. E não conheceram o caminho da paz. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o quê? A lei. Então de que é que Paulo está falando? Da lei. Destituição aonde? Na lei. Condenação aonde? Na lei. Separação aonde? Na lei. É lá que todos estavam destituídos e todos estavam em pecados. Mas a religião está destituindo até hoje. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da graça. É isso? Da lei. Aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Na lei era assim. Não havia um justo sequer. Não havia ninguém que entendesse, não havia ninguém que buscasse a Deus. Todos estavam destituídos da glória de Deus, porque todos estavam em pecado. Mas para quem Paulo está falando agora? Agora você entende. Paulo estava falando para aqueles que estavam na lei, debaixo da lei. Quem aqui está debaixo da lei? Misericórdia. Então, queridos, Paulo está falando para a lei, para quem estava na lei. Então, você que quer praticar obras da lei, está destituído da glória de Deus, não mais por causa da lei, que a lei nem vigora mais, mas por causa da religião, que roubou a graça, roubou a revelação da sua vida. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, na lei, todo mundo estava condenado. Toda a boca tinha que ficar fechada. Ninguém se comunicava com Deus. Só aqueles que Deus especificamente usava em momentos. E agora? Agora, o véu do templo se rasgou e todos nós temos livre acesso ao trono da graça. Amém?
Quem estava na lei estava debaixo de condenação e morte. Quem está na graça de Cristo já foi restituído, ó. Já estamos. Olha lá. Aí, agora sim. Agora eu leio aquele versículo que nós abrimos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí agora você encontrou o fechamento do texto. Viu como é diferente se você pregar só esse versículo? Agora todos nós aqui, eu espero que vocês também, entenderam que destituição era na lei. Na graça todos já estão totalmente restituídos. Então vamos entender algumas conceitos aqui para encerrar. Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Justificado pela graça. Lá não havia um justo sequer. Aqui, justificados gratuitamente pela graça de Cristo. Sendo justificados gratuitamente, não é com dízimo, não é com oferta, não é com campanha, não é com monte, não é com paga-preço, não é com religiosidade, é com a graça de Cristo. Ele é digno, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Houve uma redenção. 3:26. Para demonstração da sua justiça, neste tempo presente. Era o que Paulo já estava falando, e agora sim aplica a nós. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então todos que têm fé em Jesus já são justos em Cristo, já foram justificados. Tem mais? Romanos 8:21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O versículo anterior, eu acabei tirando, diz que toda a criação estava gemendo, com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a glória da manifestação dos filhos de Deus. Um abençoado até me questionou esse texto, ele disse: e o que é isso? A humanidade, a criação está gemendo com dores de parto, não é esperando Jesus voltar? Eu falei, nesse contexto de Paulo, seria esperando a parousia, que aconteceu. E a glória foi manifestada, porque quando Jesus trouxe o juízo, houve uma restituição agora nos corpos espirituais. Mas se eu pego isso e aplico para um apocalipse futuro, cometo o mesmo erro do versículo que nós abrimos a mensagem. Falando uma coisa aqui que já aconteceu, já ocorreu no passado. E aí mora mais uma vez o problema. Então esse texto aqui também faz parte do mesmo contexto de que a glória de Deus estava se manifestando, porque o templo estava de pé, a parousia ia acontecer, o Filho do Homem ia trazer justiça sobre o seu povo, e os espíritos foram totalmente aperfeiçoados. Então nós já estamos nessa glória, nós não estamos aguardando, ela já é uma realidade. Olha lá, 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Nossa quem? Não é a minha tribulação, não é a tua tribulação. Paulo está falando de uma leve e momentânea tribulação dos seus ouvintes, do povo de Deus que estava passando por momentos de tribulações naquele primeiro século. E Paulo estava afirmando, dando uma palavra de esperança, de que aquela tribulação que aquele povo estava enfrentando, aquilo ia passar, porque aquilo ia produzir para eles um eterno peso de glória. Eu posso usar esse texto como uma temática para dizer que a tribulação que você está passando, o problema na família, e etc, etc, isso vai passar? Eu posso até me utilizar desse texto. Mas se eu for contextualizar o texto, não é uma palavra de autoajuda que eu venho aqui dar para você. Esse problema no casamento vai passar. É uma leve e momentânea tribulação. Eu sei, tudo passa, irmão, tudo passa. Mas dentro desse contexto, eu não posso
tirar a revelação e aplicar como uma palavra de autoajuda e não fazer com que a igreja entenda isso aqui. Paulo também estava esperando, ele diz, olha, primeiro as primícias dos que dormem, depois nós que ficarmos vivos seremos transformados. Então Paulo estava esperando uma glória eterna, mas ele estava passando por períodos de tribulação, período de perseguição, tanto é que ele morreu antes da parousia de Cristo. Então isso aqui está dentro de um contexto onde ele fala que a criatura estava gemendo, toda a criação estava gemendo, esperando a liberdade da glória dos filhos de Deus que ainda se encontravam presos. Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente... Que tempo? Domingo, 3 de janeiro... Janeiro, né, irmão? Domingo, 3 de janeiro de 2021? Não, irmão. Tempo presente de Paulo. E não do nosso tempo. Então, a dificuldade, as tribulações do tempo presente, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, uma glória seria revelada. Um nível de glória seria revelado. E Paulo diz, as tribulações que nós estamos passando aqui, não é para se comparar, porque a glória que Jesus prometeu, que nós seremos um com Ele, a glória que Jesus prometeu, que iria revelar nós, a glória que Jesus prometeu, tirando a antiga aliança, estabelecendo uma nova, a glória que Jesus prometeu, ela está acontecendo, de fé em fé, de glória em glória, nós estamos provando isso, é disso que Paulo estava falando. E nós já estamos no resultado, à frente de tudo isso. Romanos 8,30. Olha aí. Por que, Paulo? E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Mas não havia um justo sequer antes de Jesus. Justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então qual é o nosso estado em Cristo? Estado de glória. Então a religião ela vem sempre dizendo que para você obter essa glória, ou também eles transferem essa glória para depois da vida. Não, essa glória aí é depois que você morrer. Não, irmão. Isso já é uma realidade no nosso espírito. Porque quando Jesus olha para mim e para você, Jesus não vê mais morte. Nós não estamos no ministério da morte. O escritor João, ele escreve a sua carta, ele diz assim, 1 João 3,14, ele diz, eles, passamos da morte para a vida. Ministério de condenação e morte, lei para a vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Paulo vem dizendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Não existe morte mais na sua vida. Jesus não olha a morte biológica como uma problemática. Não, irmão. Isso é coisa do ser humano. Isso é coisa da nossa humanidade, da nossa carne. O que Jesus vê aqui, o que Jesus vê aí, são espíritos aperfeiçoados, não é cor de cabelo, cor de pele, não é condição financeira, não é intelectualidade. O que Jesus vê são espíritos aperfeiçoados, totalmente ligados nele. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A todos que Cristo fez conhecer? Não. Aos quais Deus quis fazer conhecer.
nós somos privilegiados que Jesus nos fez conhecer. Olha aí, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem defeituoso. Como? Perfeito. Isso é a palavra que diz. Ah, você quer dizer que você é perfeito? É o que a palavra diz que somos. Ah, você não erramos? Eu não estou falando de carne, estou falando de espírito. Jesus disse, olha, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus não estava dizendo com isso que porque a carne para nada presta é sinal de que eu tenho que andar mesmo na carne. Não! Ele estava dizendo que ele estava tratando com o nosso espírito. Ele estava dizendo que ele estava tratando com algo eterno e não com algo passageiro. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E Paulo diz que nós somos espíritos aperfeiçoados. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Está perfeito ou não está? Está perfeito. Agora, eu pergunto a vocês aqui presentes e aos amados aqui ao vivo, ou quem vai assistir essa mensagem. Essa mensagem, eu vou responder por mim. Essa mensagem me traz descanso, me traz paz, me traz um conforto. Agora, essa mensagem me traz consciência. Como é que alguém agora se utiliza dessa mensagem, dessa revelação, dessas verdades, para agora dizer assim, como eles dizem, então pode fazer o que quiser. Teve um abençoado, um dito pastor, que ele chegou para um irmão nosso aqui, que foi pregar essa palavra para ele. Ele chegou na cara do irmão, com a esposa presente, ele disse, sendo assim, então eu vou trair minha esposa, porque não tem nada, está tudo certo. Aí o irmão falou, meu filho, tu já está querendo pular cerca há muito tempo. Se é que tu não já pulou, aliás, já pulou, porque aqui, ó, a mente já foi longe. Viu aí, irmão? Então as pessoas querem se esconder com a máscara da religião para se apresentar para as outras com a orelha na cabeça. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, são podres. A religião apodrece, não converte ninguém, até doutrina por um tempo, segura a onda. É como eu vi muitos aí, é religioso agora, muda logo que é a roupa. Se me verem com camiseta correndo aqui na praça, irmão, essa é desviada. Porque querem me julgar pela camiseta, pelo short. Então eu sou crente agora. Camisa manga comprida, calça comprida, e se for de tergal, melhor ainda. Falando em tergal, outro dia eu falei, meu pai do céu, vou cantar uma coisa aqui. Eu ia saindo daqui, ia passando o carro, né? A rua movimentada, ia passando o carro, rapaz, tá um abençoado em cima da bicicleta, vum, vum, vum. Ele ia com aquela roupa tergal, brilhosa, parecendo uma cortina. E o carro deu umas duas buzinadas, o cara xingou ele. Falei, meu pai, será que ele está pensando que ele é um anjo ali, que ninguém está vendo ele, que ele está todo de branco? Te pega, rapaz, tu se arrebenta todo. Então as pessoas se escondem atrás da religião, achando que é uma roupa. Que é isso, aquilo que se... Aí nós vemos hoje as máscaras caindo. Porque a religião sustenta, segura um pouco, de repente não aguenta mais, aí quando vem tá na cachaçada. Pô, rapaz, tu não era crente outro dia aí, falando em mistério? Era. E não é mais não. Ainda essa semana eu vi mexendo a cara de meu pai, isso aí não estava aí dando terra. Pois é. Então essa palavra, amada, ela traz uma consciência para nossas vidas. Não há condenação na minha vida, existe uma glória de Deus na minha vida, existe uma liberdade de Deus na minha vida, na tua vida, mas nós não usamos dessa liberdade para ficar dando ocasião a essa carne maldita que não se converte. Falhamos, erramos,
Mas a gente não fica cedendo a ela, nutrindo. Não, irmão, existe uma luta. Enquanto houver uma luta, é sinônimo que é um filho de Deus lutando para não viver de qualquer jeito. Mas enquanto houver um relaxamento, se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. Tá bom? Ah, irmão, mas é graça. É graça, irmão, mas não foi de graça não, filho. Eu vou falar uma coisa para vocês, sincero e honestamente. Minha esposa está aí. Depois que nós conhecemos a palavra da graça, depois que nós começamos o ministério, ministrando, pregando a graça, todo o conhecimento que Deus tem nos dado, se fosse para a gente usar dessa liberdade, porque eu estou em graça, porque eu sei que não há condenação na minha vida. Ah, agora eu vou beber, agora eu vou me prostituir, agora... Eu pergunto, que evangelho é esse que muitos dizem que estão na graça e estão praticando? Ainda vem para cá dizer, agora o irmão Elcio está querendo impor. Graça é graça. Cada um faz o que quer da vida. Não. Nossa vida pertence a Cristo. E é porque nós somos dele que muitas coisas, que mesmo sabendo que não há nenhum tipo de condenação no que tange a nossa espiritualidade, mas por causa da nossa consciência em amor a Deus, nós não praticamos mais. Eu não faço o que eu não fazia antes porque eu tinha medo de ir para o inferno, porque eu tinha medo do diabo, eu não faço o que eu não fazia antes e continuo não fazendo agora. Eu tento melhorar na medida do possível, porque eu amo o meu Senhor e amo esse entendimento que Ele nos deu. Ele nos libertou, amado. Ele nos tirou da escravidão. Ou você acha que Deus te deu esse entendimento, essa compreensão, essa liberdade que você tem em Cristo, para agora você chegar e pegar e jogar tudo pelo esgoto, tudo pela privada? Vai. Quem planta, colhe. E como não é na eternidade, porque quem é já é, vai colher aqui na terra mesmo, o que é pior. Porque se fosse na eternidade, tu nem sabia o que era. Aqui tu vai saber o que é. Todo homem perfeito, sim, em espírito. Mas Paulo disse, eu esmurro a minha natureza. Eu esmurro a minha carne, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Há muito tempo atrás surgiu um homem pregando o evangelho da graça. Ele se corrompeu tanto que ele passou a dizer que ele era Jesus Cristo homem. Então para ele era assim, homossexual, pode continuar praticando. Você é isso e aquilo, pode continuar fazendo. Afinal de contas, você é salvo mesmo. Eu acredito que não é porque a pessoa é homossexual que não é filho de Deus. Tem muitos filhos de Deus. Não é porque a pessoa roubava que não é filho de Deus. Tem muitos filhos de Deus. Não é porque a pessoa se drogava lá que não é filho de Deus. Tem muitos filhos de Deus lá. Porque Deus não leva em conta essas coisas. Agora, uma vez que você ouviu a palavra, você continua a mesma coisa e alguém alimentando esse sentimento, cai fora. Ouviu a palavra que educa, que transforma, mas quer continuar a mesma coisa. Ou alguém alimentar que é isso mesmo, que afinal de contas não tem nada não, o que é que tem? Desculpa aí, viu, irmão? Sai um pouquinho do foco, né? Existe uma glória nas nossas vidas. Nós precisamos velar por esta glória. Não que nós iremos perder, tá bom, mano? Mas porque nós temos que conservá-las para viver de fato essa glória. Olha lá, 2 Timóteo 2,10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Então Paulo estava sofrendo porque havia escolhidos. Paulo estava derramando a sua vida como libação, que ele falava, por amor dos escolhidos. Paulo estava sofrendo por amor à igreja. Então ele não era individualista, ele não pensava só em si.
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles, os escolhidos, alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa salvação já existe em nós. Nós precisamos alcançar com glória eterna. Não é algo que passa, que perde, Não, é algo que é eterno, está dentro de cada um de nós. Amém? E aqui nós encerramos... Não, tem outro, tem. 2 Tessalonicenses 2,14. Para que... Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fomos chamados para alcançarmos glória, vivermos em glória. E aqui nós encerramos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? De glória em glória, amado, você é transformado à perfeição em Cristo Jesus. Receba esta palavra no teu coração, viva a glória de Cristo. Você não está destituído, pelo contrário, você está vivendo a glória de Deus na sua vida. Graça e paz.